perda auditiva assimétrica em duas frequências um pouquinho maior do que 10 decibéis, você investigaria, mesmo sabendo que, 5 a cada 100 vai dar positivo para o schwannoma? Uma coisa que a gente tem que pensar. A ressonância, como a radiação é mínima, é uma coisa que, se o paciente tiver condições, sim, vale a pena o paciente ser investigado. E outra coisa, uma frequência só acima de 15 decibéis, né? Uma pequena diferença, mas assim, saber que a cada 5 dos 100 pacientes vai ter um tumor de ângulo ponto-cerebelar. Então, ou seja, é uma taxa razoável, né? Então, seguindo adiante, eu queria falar um pouquinho sobre... eu convido vocês a lerem o capítulo que Dr. Fernando Massa e eu escrevemos é uma revista, é um tratado foi um tratado que a gente escreveu, não foi, Fernando? Um capítulo sobre tumores de ângulo ponto-cerebelar da Revinter. Qual foi Isso. O tratado? É aquele foi ProRL. para o ProRL a gente escreveu esse capítulo e acho que foi também para um outro livro também. A gente escreveu 2 capítulos escreveu sobre de ângulo ponto-cerebelar e de tumores. E de ápice petroso, de tumor de ápice petroso, isso. Também foi muito legal, muito didático, tem perguntas, casos clínicos, vale a pena vocês lerem. Aí passa mais adiante um pouquinho, Luísa. Isso lembrou nosso capítulo, né, Fernando? Aí passa... Pronto, aí sobre os tratamentos, eu achei que a Luísa foi muito sensível e ela está no primeiro ano de fellow, mas ela já, assim... A gente deu muita sorte, a gente tem 2 fellows excelentes na otorrinolaringologia. Eu queria fazer um elogio público à Isabela e à Luísa, são excelentes, tá? Ambas são extremamente didáticas, são muito cuidadosas com a apresentação, são muito estudiosas e, além de também serem excelentes médicas e excelentes cirurgiãs. Mas, assim, adorei sua apresentação, tá, Luísa? Foi muito clara, você foi sensível o suficiente para passar, fazer uma síntese boa do artigo publicado agora, semana passada, no New England Journal of Medicine, e, assim, falou muito bem. A gente tem que preocupar com o paciente. Nosso compromisso maior é a qualidade de vida do nosso paciente. Nem que para isso a gente tem que frear nosso espírito de cirurgião, segurar as pontas, fazer uma ressecção subtotal. E mesmo que depois esse paciente tenha que ser submetido a uma radioterapia estereotáxica, mas oferecer para ele melhora da qualidade de vida. Uma outra coisa interessante que o artigo mostrou foi que, olha que equilíbrio que o cirurgião tem que ter. Se ele deixa o tumor crescer, você viu qual a porcentagem de paralisia facial? 50%. Se ele opera quando o tumor é pequenininho, a taxa de paralisia facial, 10%, ou menos, ou menor. Então, assim, isso a gente vê na nossa prática. Esses nossos pacientes que a gente tem operado de neurinoma, praticamente toda semana, vocês estão vendo isso. Quando a gente opera o tumor pequenininho, na hora da cirurgia, a gente vê o feixe nervoso do nervo facial, a gente vê o feixe vestíbulo coclear, a gente vê o nervo coclear. Então, assim, eu estou cada vez mais tendencioso a operar pacientes com tumores pequenos, que são cirurgias que a gente vê o paciente indo para casa com qualidade de vida muito boa, o paciente bem, vai para casa extremamente satisfeito e a ressecção total do tumor. Então, eu estou tendencioso cada vez mais a fazer microcirurgia, buscar ressecção completa desde que tumor pequeno. Sempre buscando qualidade de vida para os nossos pacientes primeiro. Lembrando que você não comentou, eu vi que nas opções de reabilitação aditiva, você oferece como reabilitação aditiva tecnologia do tipo CROSS, eu vi que está no artigo, CROSS, prótese ósseo-ancorada e a ASE. Cadê o implante coclear? Esses pacientes que a gente opera tumores pequenos, a gente preserva o nervo coclear. E outra, a cóclea totalmente preservada. Quem foi que viu junto comigo a ressonância do último translab que a gente fez? Foi você ou a Isa? Acho que foi a Isa. É o que eu vou apresentar hoje. Pronto, então, a Isa vai apresentar hoje. A cóclea totalmente preservada. A gente pode fazer um implante coclear. Aliás,
nessa super terça da semana retrasada que a gente participou, um colega nosso, o professor Rogério Hammerschmidt, lá de Curitiba, mostrou um caso que ele operou um tumor pequeno e implantou, submeteu o paciente ao implante coclear. E o paciente depois relatando qualidade de vida excelente, porque resolvido o problema, não tinha mais tumor, e ainda a audição reabilitada. Então, são observações que eu queria fazer sobre a aula. Excelente aula. Eu queria reforçar com todos vocês, leiam este artigo que foi publicado agora, semana passada, no New England. É um artigo excelente. Então, vamos seguir adiante. Agora eu quero convidar Matheus Tavares, que vai apresentar um artigo exatamente sobre isso. O Matheus foi tão bem, eu queria fazer um elogio público, dar honra a quem merece honra. Vocês sabem, o Matheus Tavares, ele não apresentou aquele artigo para publicação na Annals? Vocês se lembram disso? Aquele artigo sobre a gabapentina no tratamento do zumbido? Uhum. Vocês acreditam que ele já recebeu a resposta? Já recebemos a resposta dos revisores? Acreditem, os 3 revisores da Annals, lá são 3 revisores, os 3 elogiaram o artigo científico dele. Eu tenho que parabenizar ele em público, porque ele fez um excelente trabalho, é um senhor aluno, e eu que não sou bobo, virei para o Matheus e falei, Matheus, não vou te deixar em paz não, garoto. Vamos publicar agora sobre radioterapia estereotáxica. A research question agora é: a terapia estereotáxica é realmente segura para a preservação auditiva? Apresenta aí, Matheus. Bom, primeiramente, boa noite a todos. Dr. Faez, muito obrigado aí pelos elogios. É uma honra participar aqui com vocês e poder contribuir para a produção científica do programa de pós-graduação. Vou compartilhar a tela. Tá todo mundo conseguindo ver? Tudo direitinho? Tudo direitinho, Matheus, perfeito. Então, tá bom. Então, para começar, mais uma vez, boa noite a todos. Gostaria de dizer que é um prazer estar aqui mais uma vez e também agradecer pelo convite. Dessa vez não vai apresentar o artigo propriamente dito, mas sim o projeto de um novo artigo. Esse é o título em inglês, do trabalho que eu e o Dr. Faez a gente está elaborando nesse ano. Aqui a tradução, para melhor compreendimento: a preservação da audição após uso de radioterapia estereotáxica CyberKnife para chivonomas vestibulares, revisão sistemática e meta-análise. Então, acredito que depois dessa aula da doutora Luísa, inclusive, parabéns, Luísa, achei ótimo, li o artigo e realmente você conseguiu sintetizar os pontos-chave mais importantes. Mas só para não deixar em branco, chivanoma vestibular ou neurinoma do acústico é um tumor benigno do 8º par craniano, o nervo vestíbulo coclear. O quadro clínico comumente cursa com perda auditiva, tontura, zumbido, entre outros sintomas que foram citados. E aqui, no que a gente vai abordar, que é a parte do tratamento também, tem as 3 modalidades que também já foram comentadas. A microcirurgia, que, como a Luísa mostrou, tem alto risco de não preservação da audição pós-tratamento, principalmente em tumores maiores. A radioterapia, que a gente vai abordar mais especificamente no próximo slide, e o tratamento conservador. Então, agora aqui na parte da radioterapia, a definição de radioterapia vai ser o uso de radiação ionizante para tratamento de tumores. Dentre as técnicas da radioterapia, tem a radiocirurgia, que são altas doses de radiação para corte e destruição de tecidos. Os tecidos, nesse caso, principalmente de tumores. E vai ter diferença quanto à fonte de radiação. A principal, mais comentada, mais estudada, é a Gamma Knife, que usa o cobalto, e também tem o de acelerador linear, ou Linear Accelerator, que também recebe o nome de CyberKnife, que eu deixei sublinhado que vai ser justamente o foco do nosso estudo. Então, como o Dr. Faez já comentou também, o objetivo do estudo é calcular a taxa de preservação da audição após tratamento com radiocirurgia estereotáxica, no caso, especificamente da CyberKnife, em pacientes com chivanoma vestibular.
Então, a metodologia do trabalho vai ser de acordo com os guidelines do PRISMA, que recentemente foi lançado a versão de 2020, a anterior era de 2009. Vai ter o registro no Próspero, que o protocolo ainda está em elaboração, e a review question, embaixo está em inglês, e a tradução é seguro utilizar radiocirurgia estereotáxica CyberKnife em pacientes com chivanoma vestibular para preservação da audição? Quanto à estratégia de busca, essas são as bases de dados que vão ser utilizadas. Quanto às restrições, serão selecionados artigos publicados entre 2000 e março de 2021 e principalmente e somente artigos em inglês. Abaixo, a gente tem os termos em inglês, de acordo com o MESH, que serão utilizados na estratégia de busca. Então, quanto aos critérios de elegibilidade, os artigos que serão incluídos, através da estratégia de picos, a população, pacientes com chivanoma vestibular, a intervenção, a radiocirurgia estereotáxica com acelerador linear, ou LINAC, e principalmente CyberKnife, não vai ter nenhuma comparação, e o outcome, o desfecho primário, vai ser a preservação da audição. Coloquei com asterisco, porque no próximo slide a gente vai definir o que é essa preservação da audição. E quanto aos estudos, ao desenho do estudo, study design, a gente vai priorizar ensaios clínicos e também avaliar a possibilidade de incluir estudos de coorte, caso controle e talvez série de casos. Então, qual que vai ser a definição da preservação da audição? Vai ser a audição após o tratamento com radiocirurgia, good ou serviceable, ou funcional, ou útil, pelo menos essa funcional. E essa funcional, a audição funcional, ela é definida tanto pela Academia Americana de Otorrino, o sistema de classificação deles de 1995, como a classificação de Gardner-Robertson. Vai ser definido como uma média tritonal menor ou igual a 50 decibéis e um índice de discriminação de fala maior ou igual a 50%. Então, dando continuidade, serão excluídos artigos realizados em animais, ou in vitro, relatos de caso, e eu gostaria de reforçar mais aqui a exclusão de estudos em que o foco é pacientes com neurofibromatose tipo 2, que é uma doença muito associada à ocorrência de chivanoma vestibular bilateral. E esses pacientes cursam com um prognóstico muito pior em relação aos outros. Outros artigos serão excluídos que usam outra fonte de radiação, sem ser a CyberKnife, e estudos em que o foco é paciente que já tenha tratamento prévio. E uma vez que a gente está lidando com pacientes com um tumor tecnicamente refratário, isso pode ser um fator de pior prognóstico também. Então, quanto à seleção dos estudos, serão utilizados esses dois programas, o Mendeley Reference Manager e o Ryan Program, e esse último, o Ryan, principalmente para a exclusão de estudos duplicados, para a gente seguir para as próximas etapas da seleção dos estudos. Primeiro, a análise dos estudos vai ser feita de acordo através da leitura do título e do resumo. A próxima etapa, através da leitura do texto completo. Tendo isso concluído, a gente vai ter um número de estudos que vão ser incluídos na síntese qualitativa. E depois a gente vai selecionar estudos para síntese quantitativa, ou, em outras palavras, meta-análise. Então, a síntese qualitativa vai ser a análise do risco de viés de cada um dos trabalhos incluídos, através do checklist da Joanna Briggs Institute. E a meta-análise o cálculo, mais ou menos, que a gente vai fazer de forma bem simplificada, para a gente ter uma ideia do que vai ser o trabalho, vai ver o número de pacientes que foram submetidos à radiocirurgia com CyberKnife e, desses pacientes, quantos deles tiveram a audição preservada, de acordo com aquela definição que a gente falou anteriormente. Aí, tendo essa porcentagem, a gente vai ter a taxa. E também está prevista a análise de subgrupos para tentar correlacionar com a taxa de preservação, de acordo com o volume do tumor ou com a dose de radiação, diferentes grupos etários dos pacientes incluídos nos trabalhos. E como que a gente vai definir essa taxa de preservação após o uso de CyberKnife?
uma alta probabilidade de preservação da audição vai ser definida como uma taxa maior que 75% a 100%. Uma probabilidade moderadamente alta, maior do que 50 a 75%, moderadamente baixa, maior do que 25 a 50%, e uma baixa probabilidade de preservação da audição após o uso da cirurgia CyberKnife entre 0 e 25%. Se alguém tiver interesse, quiser acessar o link dos programas, dos sites que eu comentei aqui, tá aí. Abaixo ali tem o meu e-mail, se alguém quiser entrar em contato, quiser tirar alguma dúvida em relação ao trabalho, tiver alguma sugestão, alguma crítica, ou até alguma correção por algum erro de tradução que eu possa ter cometido, de algum termo mais técnico, ou tanto da otorrino quanto da audiologia, estou à disposição. E, mais uma vez, obrigado, doutor Faes, tanto pela orientação, quanto pelo convite. E muito obrigado. Qualquer dúvida aí, estou à disposição. Meus parabéns, Matheus. Excelente como sempre. É isso aí. Vamos seguir adiante com esse nosso artigo. É um artigo, do ponto de vista prático, muito interessante. Eu sei que, exatamente como os revisores da Annals, eles vão novamente responder como responderam. Eu fiquei impressionado. De primeira, um dos revisores já falou, está aprovado e pronto para publicação. O segundo revisor da Annals falou, olha, cara, que artigo interessantíssimo, eu adorei. E aí pediu uns minor revisions, aí o terceiro pediu alguns poucos minor revisions, mas também estava doido para ver o artigo publicado. Então, eu adorei. A Annals é uma B1, é uma das tops. Acho que vamos preparar essa agora, Matheus, vamos publicar na Laryngoscope ou na Otology Neurotology. Meus parabéns, tá? Vamos seguir adiante. Qualquer dúvida, me avisa. Então, agora, vamos seguir adiante. Isabela vai apresentar um caso super interessante. Vou colocar aqui. Hoje era dia do Luiz Augusto tá aqui junto conosco, hein? Luiz Augusto, Bernardo. A gente tinha que ter convidado. Doutor Faes. Que ele não ia poder ter o Juliano, porque estava no hospital de base, que ele só ia sair 11 horas. Hoje era um dia de convidar o Bernardo, Luiz Augusto, Suzuki, todo mundo para estar aqui junto conosco, porque é top, tá, que discussão alto nível, tá tão legal, estou adorando ouvir tudo isso. Está aparecendo aí? Tá lindo, Isa. Obrigada. Isa, depois você tem que me ensinar a fazer essa apresentação no Prezi sua. Tá bom. Então, vou apresentar um caso clínico da paciente LBA, tem 31 anos, do sexo feminino. Ela tinha uma queixa de zumbido em ouvido direito desde 2012, que ela notou durante a gestação. Logo depois, em 2016, começou a perceber uma hipoacusia à direita e teve uma piora progressiva dessa hipoacusia e do zumbido. Ela foi tratada como surdez súbita, na época, 2016, sem investigação adicional, e só em 2017 fez uma ressonância, quando foi diagnosticado um schwannoma, mas foi optado pelo acompanhamento clínico em outro serviço. Em 2019, iniciou o uso de AASE na orelha direita, mas não teve melhora do zumbido, não tinha queixa de tontura, alteração visual, nem outras queixas. Como comorbidade, ela tinha apenas depressão e não tinha alergias. Os exames na audiometria, essa audiometria já foi desse ano, mas ela já tinha uma perda neurosensorial moderada do lado direito e do lado esquerdo a audição normal, sendo que o IRF 76% do lado direito também. Timpanometria curva tipo A, com reflexos presentes só ipsilateral esquerdo. Emissões ausentes em orelha direita e presentes em orelha esquerda, e o PEAT também, ausente à direita e presente à esquerda e sem alterações. No VENG, ela tinha uma disfunção vestibular periférica deficitária à direita. No exame de imagem,
de novembro do ano passado, tinha uma imagem nodular, isointensa, né, em T1, e levemente hiperintensa em FLAIR, no ângulo ponto cerebelar direito, aqui, é mais intracanalicular mesmo, né, e com um tamanho de 1,5 centímetros, 1,5 por 0,8 centímetros. Dá para ver aqui também, bem intracanalicular, né? Então, ela foi submetida à ressecção dessa lesão à direita em fevereiro agora desse ano, e no mesmo tempo cirúrgico foi colocada também uma prótese auditiva ancorada ao osso, foi o ponto. Então, como Luísa falou, né, para a abordagem dos fanomas, se tem esses 3 acessos, que são que são as possibilidades, né, o acesso retrossigmoide, o acesso via fossa média e o acesso translabiríntico. No caso dessa paciente, foi optado pelo acesso translabiríntico, né, que é mostrado aqui, e eu vou falar um pouquinho dessa cirurgia. Na abordagem translabiríntica, como Luísa falou também, ele permite o acesso lateral direto ao conduto auditivo interno, sem nenhuma necessidade de retração do cerebelo, permite a identificação precoce do nervo facial, também no segmento labiríntico, então é mais fácil de preservar, mais fácil entre aspas, né, de preservar esse nervo. Também, outra vantagem, né, a dissecção extradural diminui o risco de espalhar pó de osso no ângulo ponto cerebelar, que poderia contribuir para a cefaleia associada ao procedimento quando é feito pela via retrossigmoide. Isso eu não sabia, que poderia ser uma das causas de cefaleia, né, após o procedimento. Também a fístula linfática é menos comum. E a principal desvantagem, também como a Luísa falou, é o sacrifício da audição, né, nessa via. Então, para a cirurgia em si, vou falar rapidamente sobre a técnica cirúrgica. Inicialmente, lógico, tem que ser feita a monitorização, né, do nervo facial. Então, é feita uma incisão retroauricular, mais ou menos 3 centímetros posterior ao sulco, isso pelo livro, né? E logo abaixo, feita a incisão da camada do músculo periosteal, com esse formato de T. Pelo menos isso é o que está descrito também, e a elevação do retalho músculo periosteal. Logo depois é feita a mastoidectomia, que tem que ser ampla. Aqui mostra essa mastoidectomia já realizada, né? Então, aqui dá para ver já o canal lateral, o canal posterior, o nervo facial, a ranhura do digástrico, fossa média, o seio sigmoide. Então, tem que ser bem ampla essa mastoidectomia. Logo depois, se inicia a labirintectomia, começando pelo canal semicircular posterior, mostrado aqui nesse esquema, e aqui também. Então, a labirintectomia continua com brocagem de todos os canais, mas deixando essa parte mais anterior do canal semicircular lateral para proteger mais o nervo facial, e logo depois também o vestíbulo também é aberto. Depois de feita essa labirintectomia, né, total e aberto o vestíbulo, aí se pode prosseguir com a descompressão total do nervo facial e a identificação aqui do poro do canal auditivo interno, para acessar o tumor. A dura dessa região também é descoberta, né, descoberta em 270 graus da sua circunferência, depois se faz essa incisão na dura da fossa posterior para acessar o tumor. Então, aqui no esquema, né, aqui a incisão para acessar o conduto auditivo interno, e aqui a incisão na dura da fossa posterior, nesse número 3, e aqui na foto. Logo depois, é feita a remoção, depois de aberta aqui a dura, é feita a remoção do tumor, né, identificado os outros nervos aqui também, e idealmente aqui o nervo facial intacto, né, após essa remoção. Depois é feita a sutura da dura e a obliteração com gordura para evitar fístulas, né, e também a colocação da placa de titânio.
Essa paciente foi submetida também ao implante da prótese ancorada, né, que no caso dela foi o ponto, que aí já é um procedimento mais simples, só com a incisão mesmo aqui a 5,5 centímetros posterior ao conduto auditivo externo, a perfuração do osso com a colocação do implante e o curativo, a sutura e o curativo. E aí esse implante só vai ser ativado 3 a 4 semanas após a cirurgia. Então, continuando com a evolução dessa paciente, ela referia desequilíbrio e tontura no 11º DPO, ao se levantar, e também uma certa sensibilidade aos movimentos cefálicos e uma insegurança para andar e fazer suas atividades diárias. No exame físico não tinha nistagmo, tinha uma muito leve parestesia da hemiface direita, e aí foi iniciada a reabilitação vestibular para ela. No 20º DPO, ela começou a observar que não estava conseguindo manter os alimentos na boca com facilidade, por conta de uma fraqueza da musculatura da boca. Ainda tinha também uma sensação de ardor em olho direito. No exame físico, ela já teve uma piora da mímica facial, né? Foi observada uma paralisia facial periférica de grau 3, otoscopia normal, a ferida operatória também com bom aspecto. E aí, diante disso, foi iniciado o tratamento com predsim por 14 dias, seguido de desmame, foi prescrito colírio também e fisioterapia facial. No 32º DPO, ela começou a observar realmente uma melhora progressiva da movimentação facial e do equilíbrio. No exame físico, permanecia sem nistagmos e voltou a uma leve parestesia na hemiface direita. Então, teve uma melhora importante. E no 43º DPO foi feita a ativação do ponto, né, da prótese ancorada. Dos exames, eu acho interessante aqui que a perda dela antes era moderada, né, ela teve uma perda para o grau severo, mas não teve uma perda total da audição do lado direito, e o lado esquerdo permaneceu normal. Até o IRF agora está até melhor do que estava no pré-operatório. A timpanometria permaneceu com curva tipo A e a presença do reflexo acústico apenas ipsilateral esquerdo. Emissões do mesmo jeito também, ausentes à direita e presentes à esquerda, assim como o PEAT. Essa é a nova ressonância dela, que mostra apenas alterações pós-cirúrgicas, né, dessa mastoidectomia ampla, com esse material que foi utilizado para a obliteração. Aqui dá para ver que a cóclea está preservada do lado direito, né? Do lado esquerdo aqui, mas assim, a remoção foi completa do tumor. E aqui a reconstrução que eles fizeram também, do lado direito, dá para ver o labirinto membranoso completo, e do lado direito se vê que a cóclea ficou realmente preservada e a ausência do labirinto posterior, né? Isso. Eu usei essas como referência, esses 2 livros. E é isso. Muito obrigado, Isa. Tá todo mundo me ouvindo? Parece que minha internet ficou um pouquinho instável agora. Tá todo mundo me ouvindo? Uhum. Tá, excelente. Isa, agora o Caiu. Não tô ouvindo, não. Ficou mudo, né?
Alô? Boa noite, pessoal. Por favor, me perdoem. Conseguem me ouvir? Sim. Me desculpem, eu perdi a internet. Isabela, muito obrigado pela apresentação. A última vez que eu vi a Laurineide, ela estava a mímica facial totalmente preservada já. Foi semana passada. Isso, ela estava muito bem. Isabela, eu queria te pedir um favor. Por favor, você e Luísa, todas as nossas cirurgias, a gente tem a documentação. Apresentem o vídeo da cirurgia, as fotos dos nossos pacientes. Eu vi que você usou as fotos do Mário Sana. As fotos da cirurgia da Laurineide são muito mais bonitas. Não é... Mas eu acho que a dela não foi gravada. Eu não lembro de ter sido gravada. A dela foi? Eu tenho salvo até no meu celular aqui. Eu quero que vocês tenham o cuidado de salvar todas as nossas cirurgias, documentar os vídeos de todas as cirurgias que a gente faz. São cirurgias muito interessantes que a gente tem que documentar sempre, no HD externo e a gente entre a gente, fazer pequenos vídeos dos momentos mais importantes. Hoje em dia, a gente grava em HD através dos nossos celulares. Então, por favor, para quem está assistindo, é muito bacana você ver o vídeo da cirurgia da paciente que está sendo apresentada. Então, eu quero que vocês apresentem a documentação dos nossos pacientes. Eu senti falta de assistir o vídeo da Laurineide. Tá bom? E amanhã a gente tem 2 cirurgias, uma estapedotomia começando às 6 da manhã e uma timpanomastoidectomia começando às 7. Não é isso? Isso. Luísa, pode apresentar. Eu fiquei sabendo desse estapedo hoje, então eu vou apresentar só o segundo caso, pode ser? Pode. Uma coisa do Pedro. Gente, não separa isso. Minutinho, só vou abrir aqui. Daqui a Maria colocou. Ela até guardou no lugar certinho. Não. Sem aula? Não, aula disponível. Tá. O que é isso aqui? Vendo? Pode ir? Pode. Tá. Então, a cirurgia de amanhã vai ser no Hospital Santa Luzia, às 7 horas da manhã. A identificação do paciente. A primeira consulta dele foi em outubro do ano passado. É um paciente masculino de 53 anos, sem comorbidade, não faz uso de nenhuma medicação e, como passado cirúrgico, ele fez uma septoplastia, corneto e sinusite em 2019. A queixa era otorreia intermitente no ouvido direito desde 2009. Ele referia uma hipoacusia leve, sem zumbido e sem tontura. Não tinha nenhuma queixa no ouvido esquerdo e na otoscopia observou uma lesão brancacenta no quadrante póstero superior. Os exames dele, então ele tinha uma audição no ouvido direito, que é o ouvido da queixa, normal, com uma perda em frequências mais agudas no ouvido esquerdo, com uma curva bilateral e sem reflexo no ouvido direito, com uma discriminação boa dos dois lados. O beta normal, bilateralmente, e as emissões otoacústicas na orelha direita estava ausente só em 5.000 e na orelha esquerda ausente em 1.500. E aí, o que vocês esperam? O que vocês imaginam da tomografia desse paciente? Então, foram realizadas 2 tomografias no ano passado, uma em abril e uma em setembro. E é sobre isso que eu quero conversar. Então, quando a gente está diante de uma lesão de ouvido, eu acho importante a gente sistematizar a maneira que a gente vai olhar para aquela tomografia, principalmente quando a gente está indicando uma cirurgia para aquele paciente. Então, a minha sugestão é que a gente pegue os filmes,
Obviamente, a gente não vai ler só o laudo, né, gente? Nós vamos pegar os filmes e vamos analisar da parte mais externa para a parte mais interna. Então, começando pelo conduto auditivo, membrana timpânica, mastoide, esporão de Chaussée, cadeia ossicular, platina e tegmen, janela oval e redonda, acócleo, vestíbulo, os canais semicirculares, o aqueduto vestibular, o conduto auditivo interno, nervo facial e bulbo da jugular esteio e sigmoide. Eu sugiro que a gente olhe sempre nessa ordem. Então, agora a gente vai sistematizar o exame desse paciente. Então, o que é legal da nossa profissão? A gente tem como analisar o ouvido do outro lado, né? Não são todos os órgãos que a gente tem em pares. Então, especialmente quando o paciente ele não tem queixa no outro ouvido, é muito bom porque a gente tem um parâmetro de comparação mesmo. Então, às vezes a gente vê alguma lesão, ou então acha que alguma lesão, vai ver do outro lado também tem, então a gente tem que ficar mais esperto. Então, é sempre importante a gente olhar os dois ouvidos. Começando pelo conduto auditivo externo desse paciente. Então, o que a gente observa? Tem material com necessidade de parte mole que ocupa parcialmente o conduto. Pode ser otorreia? Pode ser. Eu não vejo nenhuma erosão, nenhuma outra deformidade no conduto. No conduto auditivo esquerdo, a gente vê um aspecto usual. Em relação à membrana timpânica, normalmente a gente tem uma boa visualização dela no corte coronal. Então, eu observo ali um espessamento na região superior, ali no ouvido direito, e do lado esquerdo eu não vejo nenhuma evidência de densificação. Só para falar aqui, essas imagens elas estão numa qualidade muito ruim, porque a gente só tinha filme desse paciente e a gente só tinha 2 cortes. Mas, assim, é importante, a gente vai fazer com o que a gente tem. Então, é até legal a gente mostrar essas imagens não muito boas, para a gente poder raciocinar em cima disso. A mastoide. Então, a mastoide direita hipopneumatizada, como ponta esclerótica, e as células que estavam remanescentes estavam preenchidas por material de partes moles, inclusive na cavidade epitimpânica. A mastoide esquerda, bem pneumatizada, boa ventilação da cavidade tímpano-aditantral. E o esporão e a parede lateral. Então, à direita, a gente vê o material com densidade de parte mole ocupando o espaço para o saque, com erosão do esporão de Chaussée. Então, você vê que do lado esquerdo, isso é bom para a gente comparar, a gente consegue ver o biquinho do esporão. Do lado direito, a gente já vê que o esporão está realmente erodido. E cadeia ossicular. Então, à direita, parece haver erosão da cabeça do martelo, tá? Bem como do corpo e do ramo longo da bigorna. É o que parece, tá? À esquerda, a cadeia parece íntegra e norma posicionada. Através desses cortes apenas, eu não consigo falar com precisão se tem mais alguma coisa erodida ou se é por causa da espessura dos cortes mesmo. Como é que eu gostaria de estar vendo essa tomografia? Gostaria de estar vendo ela assim. Então, essa tomografia de uma paciente minha lá de Belo Horizonte, que eu peguei, então a gente consegue observar muito bem a cadeia ossicular dessa paciente. Então, a gente vê estria, a gente vê bigorna, a gente vê martelo, a gente vê os ossículos se articulando. Então, idealmente, quando a gente tem o CD, a gente consegue passar, ver os cortes mais finos. Nesse caso desse paciente que a gente tem, a gente tenta ver do jeito que dá, mas idealmente a gente sempre pegar o CD das imagens. O paciente que não levou o CD para a gente, viu? Não foi erro da tomografia. E o tegmen? Ele tem um sinal de erosão ali, onde eu marquei de amarelo, ou é só um corte? Porque, ó, em abril de 2020, a gente vê o tegmen um pouco mais delgado, mas do lado esquerdo também parece alguma coisa nesse sentido, mas a tomografia de setembro, nesse corte que eu peguei, que é mais ou menos na mesma altura, eu vejo o tegmen íntegro. Então, é uma coisa que a gente vai ter que observar durante o momento operatório. Janela oval e redonda. Aqui, a gente não consegue determinar direito, eu achei difícil visualizar, mas eu ampliei a imagem e aí parece que tem alguma coisa, ou uma densidade de parte mole ali na frente da janela. Parece que pode ter, então é outra coisa que a gente vai observar durante o momento operatório. Esse é um corte coronal oblíquo, em que a gente consegue ver as duas janelas bonitinhas, então corte coronal oblíquo e no corte axial.
Achei muito bonitinha essas imagens para a gente se familiarizar também a olhar as janelas. Bilateralmente, cóclea, vestíbulo e canal semicircular de aspecto anatômico, não vi nenhuma alteração. Aqueduto vestibular também sem evidência nenhuma de dilatação, não percebi nada de diferente. O conduto aditivo interno, também dimensão usual, parede óssea e crista falciforme íntegra, sem nenhuma alteração. Nervo facial. Então, a direita, tem deiscência ali na porção timpânica? O que vocês acham? Acho que pode ter. Mas, assim, fica difícil de ver nos outros cortes, mas é um questionamento que a gente tem a respeito desse paciente, que pode ter uma deiscência ali no facial. E aí, eu peguei esse corte aqui, o axial, que mostra o canal do facial, só para mostrar, mesmo ele passando, e peguei também uma reconstrução, para a gente ver como é que é o trajeto do facial na mastoide. Isso aqui é tudo para a gente ir se familiarizando, para a gente poder olhar as próximas tomografias já sabendo o que a gente deve procurar. O bulbo da jugular, então, ele é assimétrico, mais proeminente à direita, que é do lado que a gente vai operar, mas tem integridade do canal ósseo, ele não está exposto. O seio lateral dele é não procedente. E aí a gente foi ver os laudos, né? Então, depois de olhar os filmes, a gente vai dar uma olhada nos laudos. Então, a gente tem o laudo de abril e o laudo de setembro. O que a gente observa? Então, do laudo de abril, os achados acima descritos têm como principal possibilidade diagnóstica a diotomastoidopatia crônica inflamatória direita com erosão de cadeia do esporão e do tegme, devendo-se considerar a possibilidade de colesteatoma. Depois, na tomografia de setembro, mesma coisa, material de parte mole no epitímpano, nas células mastoide à direita, com esclerose óssea e discreta erosão da cadeia ossicular. Na segunda tomografia, a gente não foi laudado a deiscência do facial, nem essa erosão do tegmen. Então, a gente vai ver isso aí durante a cirurgia mesmo. Então, a hipótese diagnóstica é realmente de uma otite média crônica colesteatomatosa. A conduta é a timpanomastoidectomia. O desafio principal para esse paciente é que vocês viram que ele tem uma audição preservada, né, no ouvido direito. A gente tem que dar atenção para o nervo facial e para o tegmen, ver como é que eles estão durante a cirurgia. Vai acontecer amanhã, lá no Hospital Santa Luzia, às 7 horas da manhã. É isso. Luísa, isso, volta essa o último slide antes esse aí, é o penúltimo slide. Você fez uma excelente apresentação e o nosso desafio amanhã é exatamente esse mesmo, é um paciente com uma audição praticamente preservada, ele tem uma perda seletiva, acho que é em 6 kHz, não é isso? É 5, eu acho. Volta lá. Praticamente uma audição normal, então essa cirurgia é a cirurgia mais difícil que tem, porque você tem que ser capaz de oferecer para o seu paciente uma ressecção completa, isso é em 4 kHz, uma perda seletiva em 4, não é isso? Com a média... Não fiz o ouvido direito dele. Isso. Parou de sair o som, doutor Faes. Tá me ouvindo? Estão me ouvindo? Uhum. Eu cliquei aqui na tela para aumentar áudio. Então, na orelha direita, olha que interessante, a audição tem um rebaixamento em 6 e 8. E na esquerda, que ele tem uma perda auditiva seletiva em 4, a mastoide. Estão me ouvindo? Tamo. Não mais, agora não. Estão me ouvindo agora? Uhum. Tá, nossa, quando clico aqui na tela, ele fica mudo. Tá, então, essa é uma cirurgia desafiadora por causa da audição perfeita, praticamente perfeita na orelha direita, um pequeno rebaixamento em 6 e 8. É um paciente com um volume mastoide bem pequenino, provavelmente um colesteatoma e provavelmente comprometimento de cadeia ossicular. Então, realmente é uma cirurgia muito difícil, porque a gente tem que promover, primeiro, nas cirurgias da otite média crônica e nas cirurgias do colesteatoma, a gente tem que sempre pensar, em primeiro lugar, remover a doença, ressecar toda a doença, porque
Mesmo que agora a audição dele ainda esteja normal, se você não resseca toda a doença, isso vai acabar gerando destruição progressiva da cadeia circular e comprometimento das estruturas da orelha interna. Então, ele pode acabar evoluindo com perda auditiva neurosensorial progressiva de qualquer forma. Então, sempre. Nunca vamos esquecer do Merchant falando sobre isso, que na otite média crônica com colesteatoma, a cirurgia sempre tem que visar a cura da doença, ressecar o colesteatoma por completo. E, em segundo, você promover mudanças e alterações na anatomia de forma que não ocorra a possibilidade de permanência nem recidiva da doença. E, em terceiro, reabilitação auditiva. Então, nesse caso, que o volume mastoide é pequenino, a gente pode pensar numa tímpanomastoidectomia inside out, não é? E uma reconstrução, provavelmente, vai ser uma reconstrução com timpanoplastia tipo 3. Não é? Então é isso. Amanhã a gente tem uma cirurgia começando às 6 horas da manhã no Hospital Pronto ao Norte. Fernando e a Thaís estão aí? Estou aqui, Faiez. Thaís, eu acho que vocês podiam ir direto para o Santa Luzia. Tá bom. Porque, não é? Porque aí vocês vão adiantando lá no Santa Luzia. Eu vou mais cedo, vou lá para o Pronto ao Norte. Eu acho que as fellows podiam ir lá para Estapedô e depois de lá a gente vai para Timpanomastoidea lá no Santa Luzia, né? Combinado. Faz amanhã pela manhã eu tenho uma apresentação do doutorado, da disciplina. Eu vou acabar a apresentação, eu vou tentar fazer primeiro ela. Aí assim que acabar eu já vou. Fica tranquilo, pode ficar tranquilo. Lá para as 9 horas. Aí você vai direto lá para Santa Luzia. Tá bom, então. Fica tranquilo. Já concluiu todas as disciplinas? Todos os créditos? Não, vai ficar faltando 4 créditos que eu acho que eu consigo completar no próximo semestre. Ótimo. Vamos completar logo esses créditos, hein? Muito bem. Então, bom descanso a todos. A gente tem mais alguma apresentação para hoje? Acho que não, né? Não. Muito bem. Então, bom descanso a todos e até amanhã. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Muito obrigado, Laura. Por nada, doutor Paes. Tenham todos uma boa noite. Boa noite. Muito obrigado.